Queridos ouvintes, em mais um programa Caminhos de Fé, lembrando que o nosso programa tem um oferecimento de Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Sonora Projetos Acústicos, Supermercado Mendonça, Alex Filme e Digam Mídia. Roda a vinheta! Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Continuando a temática do mês de agosto, mês vocacional, vamos fazer uma retrospectiva. Na primeira semana nós vimos sobre a vocação sacerdotal, junto com toda a Igreja do Brasil. A segunda semana sobre a vocação familiar. E nesta terceira semana iremos ver sobre a vocação consagrada religiosa. E você está curioso para saber quem é o nosso entrevistado de hoje? Fica até o final que você vai saber quem é. Vamos então entrar em sintonia com o nosso amado Deus, fazendo a nossa oração inicial. Reza junto com o Padre Léo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer a saudação mariana do Ângelus? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelos nossos irmãos defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Nesta mesma sintonia da nossa oração inicial, eu te convido a tomar a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Vamos juntos adentrar no mistério da Palavra de Deus. Leitura do livro de Jeremias. Eu tenho certeza que muitos que já participaram de encontros vocacionais, rapazes e moças, tiveram a experiência com este texto de Jeremias. Vamos retomá-lo? A palavra de Deus me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo que te modelasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: ah, Senhor Javé, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas Javé me disse: não digas eu sou uma criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo de Javé. Então Javé estendeu a sua mão e tocou-me a boca, e Javé me disse: eis que põe as minhas palavras em sua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bonito texto
do profeta Jeremias, em que nos impulsiona a realmente desbravar o nosso campo vocacional, seja na vida religiosa consagrada, na vida familiar, na vida de leigos engajados, na vida sacerdotal. Vamos viver com intensidade a nossa vocação. Você já pensou na sua vocação? Qual que é? Pense um pouquinho durante o nosso programa. Quem sabe você que nos acompanha de perto e de longe pode assim receber uma chamada do próprio Deus para ser um ministro ordenado, para ser uma religiosa, para ser um irmão, para ser um bom pai de família, uma boa liderança na sua comunidade. Peçamos ao Senhor da Messe, ao pastor do rebanho, que nunca falte vocações para o serviço do reino. Vamos à oração do peregrino? Doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor que veio. Ó Deus, que tirastes teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto. Pedimos que protejais nós, vossos filhos, servidores e servidoras, que por amor ao teu nome peregrinamos aos santuários do mundo inteiro. Aqui, neste campo santo do santuário do servo de Deus, Padre Biapina. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, o guia nas encruzilhadas, o alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho e enriquecidos de graças e virtudes, retornemos ilesos para as nossas casas, cheios de saudável e de eterna alegria e paz. Isso vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha de todas as vocações, São Paulo da Cruz, nosso Santo Pai e Fundador, e de vosso servo fiel, Padre Mestre Biapina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É tão bonito nós falarmos da vida vocacional que confesso que o Padre Léo também entra na história dele, né, quando era um simples vocacionado, ou melhor dizendo, apenas um vocacionado, quando eu estava discernindo sobre a minha vocação, não entendendo ainda, como diz na leitura, não sabendo o que o Senhor queria de mim, mas Ele sabia. Ele já havia me chamado e chamou você também a ser um vocacionado. Chamou você a estar na frente da igreja, a estar na frente para anunciar e proclamar aos quatro cantos do mundo a palavra de Deus. Seja na sua vocação leiga, seja na sua vocação consagrada, na sua vocação sacerdotal, enfim, na igreja temos espaços para todos. E durante muitos anos, olha que coisa, as nossas comunidades foram acostumadas a pensar que a vocação era simplesmente para o rapaz que queria ser padre ou para a moça que queria ser freira. Mas, graças a Deus, isso mudou, né? Todos nós somos chamados a uma vocação específica. Mas a nossa igreja não estava errada, né? Mas nem totalmente certas. Há um movimento muito importante na igreja que tenta reavivar o espírito conciliar do nosso Concílio Vaticano II, que coloca diante de uma vocação única todo cristão. A vocação principal é a santidade, a vocação ao serviço. E por muitas vezes nós vemos que o Deus da vida chama cada um de nós, repetindo, seja para o sacerdócio, seja para a vida consagrada, a vida monacal, a vida na liberdade, mesmo nas grades de um mosteiro, como nós já vimos aqui nos nossos programas. A vocação à vida religiosa consagrada é de fato um mistério belíssimo que nossa igreja guarda em seu coração. Como dizia São João Maria Vianney, o santo que nós vimos na primeira semana de agosto, o santo pároco francês,
O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Todavia, tão grande obra do amor de Deus só se pode realizar em vista das outras inúmeras vocações que sedimentam a igreja e formam em nossa comunidade um coro uníssimo de expressões de vidas ofertadas a Deus. Olha que interessante, agora eu vou lembrar do Júnior e toda a sua equipe da Pascom, né? Neste período de distanciamento social, por exemplo, nós temos vários servidores no grande ministério da pastoral da comunicação, que permite que os momentos devocionais, que os momentos oracionais, que a Santa Missa chegue até o seu lar. Isso também não é uma vocação? Isso não é uma coisa bonita que a nossa igreja reviu e apresentou para todos nós? Então, obrigado a toda a Pascom da nossa diocese, em especial a nossa, aqui da paróquia de Nossa Senhora da Piedade e do Santuário do Padre Biapina, que faz esse trabalho belíssimo com o nosso programa e todas as necessidades pastorais daqui da nossa cidade. Muito obrigado. E a você que é um membro da Pascom, está nos acompanhando de perto e de longe, muito obrigado pela sua vocação. É também o exemplo que tem vivido em nossas casas as famílias católicas. Atrás das paredes de suas residências, fomos levados a redescobrir a beleza da vocação matrimonial e familiar como fundamento da igreja doméstica, que não, fique bem claro, que não substitui a igreja reunida, a comunidade reunida em torno da palavra, em torno da Eucaristia, mas nutre e ajuda a sustentar. Queridos, neste mês de agosto, estamos rezando por nossa igreja, para que continue a bradar em seu coração a mais bela das vozes, a voz do Cristo que chama os operários para a messe do reino. Pastor da messe, Senhor do rebanho, interceda por nós, interceda pela vossa igreja, que ela nunca se perca por falta de operários que abracem a causa do reino. Eu tenho certeza que vocês estão aí inquietos para saber quem é o entrevistado. Vamos conhecer um pouquinho do nosso irmão? Vocês conhecem os nossos parceiros, mas não custa a gente lembrar, né? A Sonora Projetos Acústicos, nosso querido amigo Otávio, está pensando em mexer no seu som automotivo? Procure lá a equipe do Otávio e fala assim, olha, vi a propaganda no programa Caminho de Fé. Olha o telefone, 83 9 91 12 5688. Posto Ademir, nosso amigo Alisson também é o nosso parceiro e você pode ir lá com toda a sua equipe, que sempre tem primeiramente um sorriso no rosto para atender os seus clientes. Olha o telefone, 83 9 8875 2808. Geni Eletromóveis, a nossa parceira aqui no centro de Arara, tem a sua loja que foi assim ampliada, ficou maravilhosa. Se você que é aqui de Arara não conhece ainda a Geni Eletromóveis, dá um pulinho lá. Mas também a Geni conta com as suas filiais na cidade de Barra de Santa Rosa, Pilões, Serraria, Borborema e Guarabira. Olha o telefone da Geni, 83 3369 1061 ou pelo WhatsApp da loja 83 98831 1061. Ah, Supermercado Mendonça, nosso parceirão aqui no programa Caminhos de Fé, aqui na cidade de Arara, que traz o telefone 83 3369 1179 ou pela comodidade do WhatsApp 83 98679 6036. Eternizando todos os momentos da sua vida, da sua família, você pode entrar em contato com Alex, fotógrafo, pelo telefone 83 98717 4261. A Digan, nossa parceira desde o primeiro programa também, ela pode estar te ajudando a você que quer fazer uma live, você quer fazer algum momento com a sua família, com a sua empresa, entre em contato com o Júnior, vai lá, 83 98882 4372.
Pedimos que o servo de Deus, Padre Mestre Biapina, inspire e interceda por cada patrocinador no nosso programa Caminhos de Fé. Então vamos lá, Padre Ed, seja bem-vindo ao nosso programa Caminhos de Fé. Conte para nós tudo, porque o povo fica curioso, não só o povo, você sabe que eu sou curioso também, né? Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Integração. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Fala para nós seu nome todo, de onde é que você veio, a sua origem, da sua família. A gente quer saber tudo. Hoje o programa é todo seu. Então, meu nome é Padre Edson Terra da Silva. Sou natural de Colatina, no Espírito Santo. Terra Santa, que jorra leite e mel. E lama, né? Por causa do rio. E tenho hoje 33 anos. Né? É 33 mesmo? Sim, nasci em 88, dia 16 de maio. Dia de Santa Gema, uma santa passionista nossa. E também o dia da minha ordenação, com a graça de Deus, foi nesse dia também. Que presente que você ganhou, viu? Foi. Mas não entra no seu âmbito vocacional ainda não, tá? Já tá ultrapassando o time. Vamos lá. Meu pai é falecido, o nome do meu pai é Adir, né? E minha mãe, Terezinha, mora lá em Colatina. E eu não posso deixar de falar. Dona Terezinha, eu tenho que te cortar. Dona Terezinha é nossa ouvinte, ela acompanha o nosso programa. Dona Terezinha, um abraço para a senhora. Ela vai matar chamando ela de senhora, né? Ela não gosta. Mas agora eu já falei. Obrigado pela sua audiência. E também tem o irmão já falecido, né? Gabriel faleceu há pouco mais, vai fazer 3 meses, né? Que ele partiu por um problema cardiorrespiratório. E também tem uma irmã por parte de pai, né, que depois ao pouco a gente vai conversando um pouquinho sobre ela para que vocês também possam compreender e conhecer esse lado pouco falado também da minha família. Tá. Diga para nós assim, como é que foi a sua caminhada, se é que você teve um processo de conversão, sendo que o processo de conversão é cotidiano, né? Porque a nossa caminhada de igreja também é um processo, né? Sim. Tem vezes que nós vamos só para esquentar banco, mas tem outras que a gente vai para arregaçar as mangas e trabalhar, né? Como é que foi a sua caminhada? A sua família era de igreja? É de igreja? Como é que foi o seu crescimento na vida eclesial? A minha família nunca foi de igreja, né? Eu fui levado aos 4 anos de idade para a igreja. Eu me lembro dessa imagem, inclusive, da igreja. Foi na Capela Santo Antônio, lá em Colatina. Nossa família morava lá. Então, a gente morava de aluguel numa casa. E aí uma pessoa, a dona dessa casa, que é a Marta, me levou então para essa igreja, já que os meus pais não levavam, eles não eram de vivência, né? Então ela sempre me levava aos domingos a essa capela, né? É uma lembrança bonita que eu tenho de lá e também dessa pessoa. A partir daí depois nós mudamos de bairro e eu fui morar no bairro José de Anchieta, né? Um outro bairro lá de Colatina. Tudo nas alturas, né? Porque a nossa cidade é alta, né? Ou mora no morro ou mora na vala. Exatamente. E aí eu comecei a minha caminhada junto da catequese, né? A minha mãe me inscreveu na catequese, mas eles nunca foram muito de ir à igreja. Passaram a ir à igreja depois que eu entrei para o seminário. E feito a catequese e tudo, sempre gostei de fazer teatro, dançava quadrilha, gostava de participar, né, dos movimentos que tinha sempre na comunidade. Comunidade eclesial de base, então sempre tem muita coisa, muito movimento, era muita entrada da palavra, era coreografia, era tudo. É bem típico da nossa igreja do Espírito Santo, né? Que também não é muito longe daqui da realidade da Paraíba. A nossa é um pouco mais, né? Bem mais essa região das comunidades eclesiais, as SEBs, né? Por isso que ele é tão original, tá, gente? Nessas coisas assim, de igreja, de missa, que ele gosta que nós vamos entrar um pouquinho mais sobre isso. E aí essa parte do trabalho que sempre me chamou muito a atenção dentro da igreja, sabe? A gente ia, a comunidade era a gente que tomava conta, então eu sempre tirava o sábado à tarde para lavar a igreja. Então nós juntávamos 4, 5 pessoas, ia lavar a igreja, arredar banco, tirar a telha de aranha. E isso foi criando um amor e uma pertença à comunidade, né? Criou realmente laços familiares que hoje, se eu for lá em Colatina e não for visitar a minha comunidade, não for celebrar, parece que eu não fui de férias. Então mantém esse contato com a sua comunidade. Sim, ainda. Até hoje eu participo do grupo, tem um grupo do WhatsApp com a comunidade
Eles sempre mandam as coisas que estão fazendo, sempre mandam orações, sempre converso com um, converso com o outro. Vou mandar o programa para eles assistirem também. Isso, muito bem. Então, pessoal da comunidade São José de Anchieta, um abraço para todos. Mas lá nós ainda vamos entrar na comunidade de Anchieta, que eu lembrei de uma coisa aqui, mas é no outro âmbito. Aquelas perguntas surpresas, sabe? Então prepare o seu coração, que é para isso mesmo. Mas aí, você começou a andar na comunidade, começou a trabalhar na catequese, mas o que você fazia? Trabalhava como qualquer outro jovem, tinha sonhos, tinha projetos, o que o senhor fazia? Então, eu comecei com 14 anos a trabalhar, né? Naquele projeto Menor Aprendiz. Sim. E no Senai, lá em Colatina, comecei a fazer o curso. Eu sou torneiro mecânico de formação. Aí pra você ver, gente. E feito isso, aos 15, 16 anos, eu fui contratado para trabalhar numa eletromecânica, né? Lá em Colatina, que foi onde eu sofri o acidente e perdi parte dos meus dedos da minha mão esquerda. Eu acho que pouquíssimas pessoas percebem, né? Assim, é só realmente quem chega perto, mas acho que quem acompanha as missas nunca percebeu isso. Depois a gente vai falar sobre isso, que também dentro da vida religiosa me deu um pouquinho de trabalho. Mas depois que eu sofri esse acidente, foi um período muito difícil para mim, tanto pessoal quanto na minha família. A minha família sempre foi muito simples, né? A gente sempre trabalhou para lutar e ter tudo que a gente tinha. E durante esse período, foi o período que eu estava me formando também no ensino médio. E o meu sonho, eu sempre me preparei para ser médico, né? Eu estudava feito louco, eu sempre fui muito Olha, isso para mim é CDF. novidade, padre, sério? Você queria ser médico? Queria, eu sempre estudei. Mas qual área? Eu queria ser médico, eu não sabia ainda qual área. O negócio era ser doutor. E aí, eu sempre estudei muito, além do que era necessário, até porque eu queria ser médico, mas como a minha família não tinha condições de pagar uma escola particular, nem um cursinho, então eu sabia que o que eu tinha era aquilo ali. Sim. E foi justamente me inscrevi para a prova federal, né, na UFES, que é a Faculdade Federal lá do Espírito Santo, para fazer. E eu sofri o acidente, foi justamente no dia 9 de janeiro. Então a prova seria em fevereiro. Estava muito perto. Então eu não queria fazer essa prova. Mas eu fui fazer essa prova mesmo assim. Os meus tios também sempre gostaram muito de estudar, por parte de pai. E eles me incentivaram a fazer essa prova. E eu passei, né, nessa prova para a medicina. Porém eu não fui fazer, porque a minha família não tinha condições de me manter na outra cidade, na capital, né? Porque era gastos com material, com tudo. Hospedagem, tudo. Então né? aquilo para mim de início foi um choque grande, embora eu conseguia entender a situação da família e a situação da qual eu me encontrava naquele momento, mas foi um choque grande. Aí veio a questão, não digo nenhuma depressão, mas foi um desânimo muito grande referente aos dedos, que eu não queria sair de casa. Eu não queria que as pessoas me vissem sem os meus dedos. Por mais que eu ouvia falar, que eu já até briguei com uma pessoa uma vez. É só o dedo, podia ter sido uma perna, podia ter sido um braço. Vão só piorando a situação, mas eram só os meus dedos. Eram parte de mim que eu tinha perdido. Né? Um jovem com 16 anos, com a vida toda pela frente, com sonhos, perdi essa parte de mim. Então, eu fiquei em casa mesmo. Eu lembro que eu me acidentei num sábado, e no sábado à tarde a gente tinha uma apresentação para fazer, que eu tinha um grupo de teatro com jovens da comunidade. E aí eu tive que ligar para eles falando que eu não podia ir, né? Mas que eles tinham capacidade de fazer a apresentação. Então eles não foram, ligaram para lá, para o local onde a gente ia fazer essa apresentação, cancelou tudo, porque eu sempre fiz teatro também, sempre gostei dessa área mais artística. Então, isso foi só agregando fatores negativos a essa situação, né? Mas você enfrentou isso sozinho ou seus pais estavam junto com você? Ou o senhor não fazia questão de mostrar? Estava tudo bem por fora, mas por dentro, quando você entrava no quarto ou no banheiro, era o Edson que estava ali completamente isolado, digamos deprimido, né? Por causa dessa situação. Como é que foi isso? Eu sempre criei uma armadura, sabe? Desde o início. É tanto que quando eu estava no hospital, a cena que eu lembro, eu estava deitado sendo operado e minha mãe chegou desesperada.
E os médicos não deixaram ela entrar. Mas eu vi pela porta. Eu estava chorando porque eu não sabia a gravidade do corte, qual mão que era na hora do desespero. Aí eu só vi ela chorando. Nisso, eu, que estava triste, falei assim, não, calma. Eu preciso ter força agora, porque se eu mostrar fraqueza, para ela vai ser pior. E aí, meio que engoli o choro, sabe? Literalmente. E pronto. A partir dali, foi feito essa armadura e acabou. Sabe assim, para eles, estava bem, sempre estive bem, né? Consegui passar isso tudo, embora a família sempre percebe, você sempre ouvia, eu sempre vi que ela pedia os meus amigos para irem lá em casa, conversar comigo e tudo. Tentavam inventar alguma coisa para fazer, para me tirar de casa, para até mesmo voltar a fazer as apresentações teatrais. E no início eu ia, mas sempre com a mão no bolso. Sim. Foi uma fuga, foi colocar a mão no bolso para que as pessoas não vissem. E ninguém via, era eu que via, mas para mim era diferente. Claro, com certeza. Mas superou tudo isso. Sim, graças a Deus. Não é? O tempo foi me dando forças, né? Eu voltei a trabalhar, fiquei 2 anos aí nessa luta, né? Mas aí uma empresa que o meu pai trabalhava na época, que é o Café Meridiano. São da nossa paróquia lá, né? Eles merecem uma luta também, isso, né? seu Cleverson, toda a família, né? Muito bem. Meu pai trabalhava... Engraçado que nessa empresa o meu pai era o primeiro a receber o café, né? Que o meu pai trabalhava descarregando os caminhões, colocava o café, o papai montava meio que o blend e colocava para ser torrado. E eu era o último, que eu ficava na parte da torrefação, cuidava da moagem e fiscalizava para embalar o café, né? Também fazia todo esse teste. Então, querendo ou não, nós dois tínhamos o contato maior ali com o café na empresa. Então, ali para mim foi muito bom, porque eu voltei a essa vida, ainda mesmo jovem, mas fiz várias amizades, né? Consegui ver, abrir de novo o horizonte para mim, voltei a estudar, fui estudar na escola federal. Mesmo que eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava meia-noite, então criou toda uma rotina diferente, sim, que me ajudou a me colocar de pé novamente. Exatamente. Nessa questão agora do Padre Edson, juventude, namoro, como é que era com as meninas? Então, eu nunca fui tão namorador, mas eu tive várias namoradas. Ué, como é que é isso? Não, eu não entendi esse negócio, não. Como é que não era e era ao mesmo tempo? Meu Deus, segredo. Era. A gente fingia que ia pro grupo de oração na paróquia. Não, Padre Edson, não faz isso não. Mentira. Fugia do grupo de oração e ia ficar com as meninas na rua. Meu Deus, olha só. O programa que revela, gente. Daí o padre Nivaldo ficava da janela da casa vigiando. Depois, no sábado, a gente ia para o encontro de jovens e ele ficava falando, eu vi que você estava lá debaixo da árvore. Porque tem uma coisa na nossa cidade, tinha, né, na nossa época de juventude, é que você só podia ir num clube chamado ACD, eu não ia, mas muitos amigos iam, conversavam na segunda-feira. Só se você fosse na missa. A gente ia pra missa, acabava a missa e ia pro clube dançar. Mas tinha pai que cobrava o folheto, porque nós usamos muito folheto na nossa... Eu levava a mãe e perguntava qual era o tema do grupo de oração. Sua mãe não ia não, né? Mas... Aí a gente fazia assim, colocava um pra ficar participando do grupo e os outros ficavam lá fora. Colocava um intercessor. Toda semana. Falar disso traz muita lembrança, né? Traz. De como é que foram os seus momentos de jovem, de infância lá, né? Sobretudo quando a gente está longe da nossa terra, né? Isso parece que traz ela de volta, né? Verdade. Nossas amizades e tudo mais. Porque o senhor criou, não só por causa da igreja, mas pelo trabalho, pela vida acadêmica, muitas amizades, né? Eu sou muito fácil de fazer amizade, por mais que pareça tímido, mas não é, tá? Então, mas tinha algo mais para o senhor. Não, o senhor esqueceu uma coisa. O senhor, além de trabalhar nessas outras empresas, o senhor tinha uma segunda profissão. Foi. Depois, tá vendo? Eu que tenho que ficar... o passar do tempo, eu sempre gostei muito de trabalhar com festas, né? Depois do Quem nunca percebeu, né, gente, as ornamentações
Depois do Café Meridiano também, eu fui trabalhar uma outra empresa, o Grupo São Bernardo, né, lá Sim. de Colatina. Para quem não conhece, é um grupo que tem uma rede hospitalar e também trabalha com plano de saúde. Eu trabalhava na administração de 14 empresas. Né? Eu tenho um curso de administração de empresas, um curso técnico, não é tão grande, mas me auxiliava nessa função. Nisso eu comecei a trabalhar com festas. Eu era catequista de adultos e na turma nós tínhamos 4 casais que iam casar. E eu sempre ajudei a ornamentar a igreja, fazer os arranjos, essa parte toda. Então esse casal Isso entra naquele sábado que o senhor ia para limpar a igreja e fazer alguma Isso, coisa. aí eu arrumava mural. Temáticos. Sempre. Ornamentações temáticas. Teve uma vez que eu sujei uma criança toda de barro para fazer a criação do mundo. Deus do céu. Então ela saía da poça de barro, assim. Ela lembra disso até hoje. Vai casar e tudo, e ela fica me cobrando sobre isso. Eu revi essa cena em Belo Horizonte. Eu sempre gostei dessas coisas assim. Muito bem. Eu colocava eles também, sempre movimentava as crianças e tudo, então a gente montava um mural e eu colocava eles no sábado à noite para sair de casa em casa. Por exemplo, era dia dos namorados, eu pedia para eles buscarem fotos dos namorados, foto dos casais e colocava no mural da igreja e os casais tinham que ir à missa para buscar essas fotos, mas não Ótimo. sabiam por quê. Quando chegava lá, aí eles viam eles, se sentiam homenageados. Teve um mural de uma primeira Eucaristia que eu fiz. Lá no bairro tem muita gente que é artista, sabe? Aí pintou um Jesus grande dando a comunhão. Então eu peguei 2 crianças, vesti a menininha com véu e vestido e o rapazinho todo social. E aí eles iam revezando durante a missa inteira, eles ficaram de joelho Nossa, isso é castigo, no Padre mural Edson. recebendo a Eucaristia. Foi um mural vivo. Vivo, quase morto, né? O senhor fazia o teatro, os outros que eram ator. Mas tudo bem. Mas então, entrando nessa questão da ornamentação. Foi. Aí eu montei uma empresa chamada Sonho Real. Né? O meu desejo era tornar realidade o sonho das pessoas. Eu não via como um gasto, mas como realmente tornar realidade o sonho das pessoas, que o casamento, o aniversário de 15 anos para uma menina, é sempre um sonho. Sim. E eu comecei a ornamentar essas festas, né? Quando eu fechei a minha empresa, a gente já conseguia atender 400 convidados com material todo nosso. Comecei com decoração, depois trabalhava com buffet e decoração. E quem trabalhava com o senhor? Meu pai sofria comigo. Meu pai que mais me incentivava, porque antes disso eu já trabalhava como garçom de festas, né? E aí teve um dia que eu trabalhei muito de garçom. Eu trabalhei mesmo de carteira assinada, normalmente, depois eu trabalhei sexta, sábado, domingo, de manhã e de tarde, e na segunda eu fui trabalhar na empresa, aí eu passei mal. Aí foi quando eu percebi, não é esse o caminho, eu vou começar a trabalhar por conta. E foi quando eu comecei, e meu pai sempre me incentivava. O papai era o segurança da portaria. Então vocês imaginam o tamanho do pai dele, né? Meu pai era um morenão, grandão. Então, e eu pressionava ele, falei, pai, se sumir alguma coisa da festa, o senhor quer o responsável. É bem a cara do Padre Edson falar isso, tá? E nisso eu comecei a envolver minha família. Minha mãe cuidava da parte de limpeza, então ela que lavava os tecidos, as toalhas. Estendia na segunda e na terça-feira no terraço da casa aquele monte de toalha e tudo. Eu nem pagava ela, coitada. Tá vendo, Era DT? trabalho de mãe. E Trabalho escravo isso, tá? o meu irmão também começou a trabalhar de garçom, mas não deu muito certo não, porque ele queria mais era fazer a social do que trabalhar. E nisso a gente foi crescendo, graças a Deus. Eu tinha 14 funcionários. Olha. Mas com tudo isso, a igreja também foi falando alto no seu coração, né? Sim, eu nunca larguei a igreja. É, né? Mesmo com tantas atividades Mesmo. fora, né? Domingo para mim sempre foi sagrado. A nossa missa era no domingo à noite, então eu sempre ia para a igreja. Independente se eu estava no grupo, né? Porque a gente sempre dividia em grupos. Então, aí eu sempre fui. Primeiro comecei com o dízimo, liturgia, a equipe de limpeza, catequese, mas sempre ia. E quando não estava na minha equipe, mesmo assim, tinha que ir para a igreja. Então tomava banho, arrumava, passava o perfume e ia para a igreja. É muito perfume, viu? Vocês não têm noção não, viu? Mas aquela estilo de igreja de adolescente, né? Quer que a igreja seja nossa, né? É, bem isso. E era possível trabalhar com as pessoas de mais idade, os donos, entre aspas, da igreja, que tem em todo lugar, né? Como é que era isso, o choque de ideias?
No início não era fácil, não. Imagina. Até o próprio padre, assim, na época era o Padre Beto, né? Nosso irmão. Então, assim, tiveram alguns choques, né? E eu, assim, sempre fui um pouco pra frente, assim, um pouco respondão. Como Jura? diz vocês aqui, sempre fui um pouco arengueiro. E quem sai como arengueiro na história sou eu, e não é, tá vendo? E eu sempre defendia com a minha vida, sabe? Tudo aquilo que eu fazia. Então, mas a gente nunca foi aqueles jovens muito revolucionários. A gente queria o nosso espaço de fazer a igreja mais dinâmica, mas que falasse mais a linguagem da juventude. E a gente conseguiu, graças a Deus. O grupo hoje, muitas pessoas permaneceram na igreja, mesmo depois de casados, permanecem com seus filhos e tudo. Foi bom. Vamos lá então. Depois dessa coisa profissional, coisa eclesial, como é que só chegou dentro do seminário? Certo. Eu sempre fui de comunidade, né? Nunca tive muito tempo de fazer encontro vocacional, nada disso. É algo que me trouxe já uma dor de cabeça desde o início da formação. Eu, sim, às vezes, conversava, na época o pároco era o Padre Cláudio, o Padre Henrique estava lá junto dele, que são padres da nossa congregação. A nossa paróquia é passionista. Então, eu conversava com eles sempre na missa. E eles sempre falavam assim, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. E eu nunca quis ser padre. Nunca busquei vida de santidade, nada disso. Eu sempre falava que eu queria ser eu, queria ser humano, queria viver a minha vida. Um dia, trabalhando, a gente sempre celebrava no asilo, lá no Germano Naumann. Vovô Simeão. Isso. Uma vez por mês, a minha comunidade era responsável de estar celebrando no asilo. Então a gente ia cedo, sempre tinha um ônibus que ia, a gente pegava os idosos, arrumava na sala onde acontecia a missa, arrumava o altarzinho da missa e tudo, esperava o padre chegar e tinha a missa para ele sempre. Uma experiência fantástica, vale muito a pena fazer. E nesse dia, o Padre Cláudio estava celebrando no interior. Nessa época, a nossa paróquia tinha 52 comunidades. É muita coisa. E eram apenas 3 padres para dar conta. Então tinha padre que ia para o interior, ficava o final de semana inteiro lá. Nosso saudoso Padre Orlando, né? E aí o Padre Cláudio chegou de uma dessas comunidades e chegou meia hora atrasado. Aí eu fui, falar com ele. Falei, padre, por quê, padre? Os idosos agora já estão agitados, a gente vai demorar mais uns 20 minutos para acalmá-los e tudo. Aí ele só bateu no meu ombro assim, daquele jeitão bruto dele. Criatura. Mas foi só criatura? Foi. Ou tem um outro adjetivo? Foi só criatura. Pra mim ele usava outro, gente. Por quê, gente? Tá bom. Aí ele falou, criatura, vem ser padre também, que aí a gente não atrasa mais, que aí você celebra aqui e eu vou pra roça. Aí a resposta é aquela de sempre, né? Quando um padre fala, não, quero não. Mas ficou martelando na cabeça, sabe aquilo? Foi uma missa um pouco diferente para mim, por causa daquele questionamento, porque não foi um convite para entrar para a igreja. Eu entendi como um convite a se colocar ao trabalho, sabe? A ajudar com aquilo, o pouco que eu tinha, eu podia ajudar. E aquilo foi sempre o que veio falando em mim, eu podia falar mais dentro da igreja. Se eu entrasse para ser padre, talvez eu poderia ajudar mais. E foi criando isso, porém, silêncio, né? Nunca falei nada com ninguém, nunca partilhei. Namorei depois desse convite, mesmo assim ainda namorei, já namorava antes, mas namorei, quase noivei, né? Foi períodos muito intensos da minha vida, mas mesmo assim ficava um vazio. Nunca ficava preenchido, sabe? Estava muito feliz com a minha empresa, muito realizado, mas não estava completo. Estava muito feliz no meu namoro, muito realizado, mas ficava um vazio. Na minha família, sempre muita alegria, a gente sempre era muito feliz em casa, mas faltava alguma coisa. E eu percebi que o que faltava, eu encontrava dentro da igreja. Aí teve uma missão em Colatina, não sei se você se lembra, você, Leandro, que saiu, estavam todos lá nessa missão. O Leandro ficou na minha comunidade. Leandro cantava, tocava. O Leandro Cordeiro? Ah, da minha turma, sim. E aí ele cantava, tocava. Não foi para a ordenação do padre Alex? Foi. Ótimo, então lembrei. Aí
eu percebi algo diferente neles. E aí depois foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. O Léo estava lá animando a procissão. Na nossa cidade tem uma procissão muito grande. E Se aqui vocês acham que a Nossa Senhora da Piedade é grande e bela, de Nossa Senhora Aparecida é é linda. grande e bela. E ele foi animar essa procissão. Uma procissão muito bonita. E nessa época estava chovendo. Então o caminho é um morro. Então você vê aquele tapete de guarda-chuvas assim. Muito linda a procissão. Dentro da igreja, eu me aproximei do andor na hora que ele estava saindo, rezando justamente essa questão dessa minha vocação, desse chamado, vai, não vai. Eu escutei uma voz feminina falando no meu ouvido assim: vem comigo, você é meu filho, eu te quero perto de mim. Eu olhei para um lado, olhei para trás, falei, gente, mas não tem ninguém aqui que me conhece. E essa voz feminina foi me levando durante essa procissão. Chorei, mas não acreditei muito naquilo, mas fui. A missa foi linda, o padre Leonardo estava lá, ele lembra, né, de detalhes. Lá em cima teve outra missa. E eu sempre olhando para aquela mulher, sabe? Aquele carinho, aquele amor. Depois, mais tarde, eu fui descobrir o porquê, né, daquele chamado, daquela voz feminina e justamente Nossa Senhora Aparecida. Mas foi assim, aí eu conversei com o Padre Cláudio por mensagem, mandei para ele naquele mesmo dia uma mensagem no celular, ele estava indo para a Assembleia e ele é que era o responsável pelos meninos que iam entrar ou não. Aí o Padre Cláudio disse assim, vou passar a lista de rapazes para entrar e vou colocar o seu nome, vou falar que você não fez o encontro, mas que eu te acompanhei pessoalmente, o que é verdade, né? Eu sempre ia, conversava com ele, participava das missas internas da casa. E aí foi. E entrei. Lembrando assim desse 12 de outubro, quando eu conheci o Padre Elcio, eu também me sinto um pouquinho promotor dele. Sabe, que depois ele foi uma vez lá em Ilha das Flores, né? Foi. Então eu me sinto um pouquinho parte do seu chamado, né? Que bom. Então, que o senhor conseguiu ouvir e perceber essa voz. É importante nós falarmos isso. Quando o senhor diz assim, não, eu não quero isso, eu quero ser normal. Nós somos normais, tá, gente? Para as pessoas que estão nos acompanhando, sobretudo os jovens. Digo os jovens, porque aqueles que estão almejando alguma coisa e sentem esse chamado e ouvem essa voz e não sabem para onde olhar. Se sentirem chamado também para a vocação passionista, estamos aqui para mostrar para vocês, como mostraram para nós, como é bonito ser padre e ser padre passionista. A gente não nasce padre, né? Todo Não. mundo pergunta assim, você já nasceu padre? Não. Não foi uma cegonha que trouxe a gente de hábito aqui e colocou a gente aqui em Arara. Mas como foi a sua família? Já que ela não tinha caminhada, como é que foi esse ser padre? Então, a mamãe não aceitou. Tetê! Eu contei para ela e ela não aceitou. Eu não contei para o papai. A minha relação com meu pai sempre foi de muito amor e contar para ele era mais difícil. Não que eu não ame a minha mãe, amo de coração, mas como é mãe, é sempre mais fácil falar para a mãe as coisas, né? Aí eu falei com ela, ela falou assim, não quero. Eu falei, mãe, eu já tenho mais de 18 anos, eu estava com 22 anos na época. Eu já posso decidir a minha vida, o que eu quero, o que eu não quero. Então tá bom, faça o que você quiser, só não conversa mais comigo. E aí ela ficou 15 dias sem conversar comigo. Conseguiu, gente? Ficou. Eu puxava assunto, que eu sou muito meloso em casa, né? Então sempre deito no colo, tanto com o papai quando era vivo, quanto com a mamãe. Eu ia e ela lá, ficava dura igual um pedaço de pau. Quando o padre foi lá em casa fazer a visita... Quem foi o padre? Foi o padre Sabino, que faleceu, e o padre Roberto Moreira. Foram lá em casa, que o padre Cláudio, então, o padre Cláudio virou inimigo, rival dela, porque tinha Quem tirou meu filho de casa? Padre Cláudio. Aí, mas o papai foi muito acolhedor, sabe? Tratou eles muito bem. A mãe estava deitada no sofá, deitada ela ficou. Nem levantou para os padres sentar. Tava brava. Tava. E aí depois ela contou para ele, foi ela que contou para o meu pai, não foi eu não. E ele veio me conversar comigo. Aí ele falou comigo assim, eu lembro até hoje. Ele, olha, não se preocupa com as pessoas, não se preocupa em voltar. Eu sempre te criei até hoje e sempre vou te criar. Então, vai, faz sua experiência
Enquanto você estiver feliz, você fica. A partir do dia que você não estiver mais feliz, você volta para casa que eu te acolho. Aquilo para mim assim tirou um peso, sabe, tão grande das costas. Eu falei assim, tá vendo? Era para ele que eu tinha que ter falado primeiro. Mas Deus tem os planos dele que a gente não sabe, né? E assim, até o dia da morte dele, ele sempre falava assim, quando perguntava assim, como é que tá seu menino? Ele falava assim, tá bem, mas se tivesse em casa comigo, estaria melhor. Era essa a resposta do papai. Já que você tocou no assunto da morte do seu pai, permita-me, ou melhor, permita-nos entrar neste grau de intimidade. Você falou com tanto a afeição do seu pai, parafraseando, não que você não amasse sua mãe, mas como é que foi ter esse super-herói, o guarda-costas das festas, porém, ele guardava a sua vida primeiro, tendo a sua vida ceifada? O meu pai sempre foi realmente um herói para mim, assim. Papai não sabia ler nem escrever. Quando eu falei que ia para o seminário, papai entrou para a escola para aprender a ler e escrever, porque ele falou que no dia da minha ordenação, quem ia fazer a leitura era ele. E o papai realmente aprendeu a ler e a escrever, só que infelizmente ele não conseguiu chegar até o dia da ordenação, né? E eu lembro que ele fez para mim uma cartinha, foi a primeira coisa que ele fez quando ele aprendeu a ler e a escrever, que o nome da cartinha é Construa o seu castelo. Letra de forma, né, que era como ele sabia escrever, a professora contou a história, e aí ele pegou e assinou o nome dele atrás da história e me mandou. Eu tenho guardado ainda essa cartinha. Depois eu respondi a carta para ele, né, fui no computador, digitei tudo, né, para ele poder ler e escrever. E para mim foi algo muito forte, porque quando encontraram o corpo dele, para quem não sabe, o meu pai foi assassinado, né, ele estava voltando, foi levar meu irmão numa festa, voltando para casa, eles assassinaram ele, na rua de casa mesmo. E aí o que estava no bolso dele, que ele andava para cima e para baixo, era essa carta que eu tinha respondido para ele, né? Eu lembro que na carta eu falava que eu amava, porque o papai sempre foi muito bruto, assim, aquele estilo de pai que te dá tudo, mas não vai fazer um carinho, assim, aquela mão áspera que quase arranca o rosto da gente. Mas eu sempre implicava com ele, sempre deitava no colo dele. Arengava. Papai deitava no chão, eu lembro que ele sempre gostava de deitar no chão, que era frio. Porque nossa cidade é muito quente. Justamente. Então toda vez que eu passava, casa pequena, aí eu passava o pé assim, chutava ele, né? Aí ele já gritava, Terezinha, ó seu filho aqui, tá me chutando, Terezinha, porque era uma guerra assim. Quando ela ia falar dele, eu era filho dele. Quando ele ia falar com ela, eu era filho dela. Eu falei, eu sou filho dos dois, não é? E eu deitava e sempre implicava muito com ele. No meu segundo ano de seminário, né, foi quando o assassinaram. Foi já por volta de meia-noite quando fizeram isso. A gente dividia quarto na época, né? O Léo estava na biblioteca estudando e eu tinha chegado de uma confraternização dos ministros lá do santuário. Eu vi que tinha uma ligação perdida no meu celular da minha casa. Minha mãe nunca liga esse horário, a não ser que for para coisas ruins, que depois foi de novo. Mas tentei ligar para casa e não conseguia, fiquei nervoso. Aí o telefone tocou de novo, número desconhecido. Aí o rapaz só disse assim, olha, você tem que ser forte, vir para casa, o seu pai está morto aqui, jogado numa vala e não tem mais o que fazer. Aí eu fiquei assim, mas como? Chama um médico, vê o que pode fazer, o que pode ser feito. Ele, não, agora é só você vir para casa. Aí eu saí desesperado. E fui lá onde eu sabia que tinha alguém, que o pessoal já estava dormindo, que era na biblioteca, e você, o que aconteceu, o que aconteceu? Aí eu falei. Ele, não, você não, é mentira, é mentira, é mentira. Eu falei, Léo, eu vou para a capela. Era a única coisa que eu tinha forças para fazer, porque eu estava sem chão. E aí foi você que fez tudo, né? Acordou todo mundo, chamou, na época o nosso superior estava lá, que era Padre Clóvis. Também falecido. E foi um pai. Foi. O senhor nesse Padre dia. Clóvis, para mim, foi assim. Ele não foi superior, sabe? Eu lembro que eu fiquei na capela há muito tempo. Não lembro a quantidade de tempo, não. Muito tempo. Mas eu só chorava e pedia força, porque eu estava sem chão. Meu pai era meu chão.
Aí na hora que eu saí, a única coisa que o padre Clóvis fez, ele era bem redondinho assim, ele só abriu os braços assim. E o que eu precisava naquela hora era aquele abraço. E assim, ele resolveu tudo junto com vocês. Os meninos mais próximos comigo até foram, né? Que na época era o Gleison, o Zé Leandro. Não foi fácil não, sabe? Eu ia, durante todo o percurso, pensando que era uma brincadeira. Né? Esperando assim que foi alguma coisa que ele fez, que era para brincar, para me ver logo, né? A última vez que a gente se falou, ele falou que estava com saudade, que foi justamente no dia que ele faleceu, que a gente falou. Aí ele falou assim, volta para casa. Eu falei, pai, eu tô indo, tá chegando as férias, ele tô com saudade. E foi nesse dia que eu descobri, eu não, a minha mãe depois me contou a minha ligação com Nossa Senhora, né? Quando eu era recém-nascido mesmo, eu tive que fazer uma cirurgia para drenar o pulmão. A mamãe fala que a mangueira da drenagem era maior do que eu, de tão pequenininho que eu era. E o médico foi tirar essa mangueira e falou assim, olha, se ele resistir à retirada, ele vive. Senão os pulmões vão colar e ele vai morrer. Vocês vão para casa e reza. Se der certo, vocês voltam aqui amanhã que ele vai estar vivo. Se não... Frio assim. Desse jeito. E nesse dia, eles rezando, foi quando o papai me entregou para Nossa Senhora Aparecida. O papai era sempre muito devoto dela. Me entregou para ela como filho. Aí ele falou assim, se ele ficar vivo, ele não vai ser mais meu, ele vai ser seu. Acho que foi por isso que ela chamou. No dia da festa dela. É. Inclusive seu pai faleceu no dia 8 de dezembro. Foi. Na festa da Imaculada Conceição. E a partir daí eu tive que me reinventar, né? Eu, minha mãe, meu irmão, tivemos que... Sabe, eu não sabia se eu ia voltar para o seminário, se eu não ia, o que ia ser da minha vida naquele momento. Mas Deus vai nos dando força. Com certeza. E vai nos mostrando o caminho. E hoje o senhor está aqui, na Paraíba. Ou melhor, estamos aqui na Paraíba. A nossa vida deu tanta volta, dividimos o quarto junto, arengamos junto, brigamos junto e olha, estamos dividindo a missão no mesmo lugar. Eu gostaria que o senhor falasse o que é a sua experiência aqui, porque aqui o senhor ganhou o maior presente da sua vida. Foi, a gente nunca imaginou, nem nos meus maiores sonhos, que a gente viria um dia para Paraíba, né? Nem eu. Porque a gente não tinha missão aqui, não tinha vínculo, né, a nossa congregação com a Paraíba. E aí eu vim para cá, era diácono, né? Meus primeiros passos de diácono, primeiro casamento, primeiro batizado, tudo foi aqui na cidade de Arara. E veio a pandemia, né? A minha ordenação estava marcada para ser feita em Colatina. Que é o sonho de todo mundo ser ordenado na sua cidade natal, não é? É, já estava tudo certo, tinha mais de 6 ônibus já confirmados para ordenação. A igreja lá é muito grande. Porém, os nossos sonhos são uns e os de Deus são outros. Com certeza. Vim para cá, fui trabalhando, de início eu estranhei um pouco, né? Porque outra cultura, né? Cidade pequena, a gente acostumado com Belo Horizonte, cidade grande. Colatina não é tão grande, mas 121 mil habitantes. É muita coisa. Né? É um porte bem elevado. Mas aprendi a amar Arara. Eu acho que essa é a palavra certa, aprendi a amar. E aí, esse amor me trouxe para fazer minha ordenação aqui, dentro da pandemia. Uma loucura, a primeira ordenação dentro da pandemia do Brasil. Vocês não imaginam como foi uma loucura de processos, a tudo para que essa ordenação pudesse acontecer. Eu já tinha perdido, sabe, assim, não vou dizer o sonho, mas sabe aquele elan, aquela experiência toda? Ai, vai ser, porque iria tudo aquilo que foi ter, sonhado naquele tempo todo de formação. Foi só podando, sabe? Uhum. Foi podando o lugar, depois eu não pude ter nem minha família, que para mim foi difícil. Não pude ter os amigos, não pude ter as pessoas, porque a gente ordena padre para as pessoas, para estar perto delas. Exatamente. Mas eu pude ter Deus, sabe, que é o principal. Eu e ele, e o bispo, né, estávamos ali. Aquilo foi... O Dom Aldemiro, para mim, eu falo com ele, ele foi um pai. Porque não é qualquer bispo que enfrentaria a briga que ele enfrentou para que a ordenação acontecesse.
Ele, não, Edson, ele me chamava já de Padre Edson, não se preocupe, você vai ser ordenado. E ele enfrentou tudo, assim, sabe? Ele me ligava e me dava força. Ele, se não acontecer em Arara, a gente traz aqui para a catedral, nem que seja dentro da minha casa, mas vai sair a ordenação. E saiu. Eu brincava muito, eu falava assim, ou eu vou ser um padre muito bom, que as tentações, o demônio está fazendo de tudo para a ordenação não acontecer, ou eu vou ser um padre ruim, que Deus está falando assim, não ordena, menino, não insiste. Mas a graça de Deus e o amor de Maria foi maior nesse momento. Com certeza. E o senhor foi colocado no colo de Nossa Senhora da Piedade, não é? E hoje está aqui. E nós, como programa Caminho de Fé, queremos agradecer. Tem muita coisa para conversar, tinha tantas outras coisas para perguntar, mas nós temos cronológico, é muito pequeno para a gente conhecer toda a sua vida, mas o essencial ficou no programa. E eu espero assim, que o senhor tenha gostado também de estar aqui conosco. Relembrar é sempre preciso, fazer a retrospectiva da nossa vida. E espero que muitos que tenham vivido situações parecidas se sintam encorajados a estar assim, eu tenho condições de ser também. Então, nós agradecemos a sua presença, o seu chamado, a sua vocação, a sua amizade, meu conterrâneo, tá bom? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos acompanham. Como o Padre Leonardo disse, se você sente essa chama, ainda que fraca, dentro aí do seu coração, vale a pena investir, sabe? Deus te quer perto dele, independente da forma como você é. Um padre me disse uma vez assim, Edson, você vai chegar no seminário, você vai encontrar pessoas santas, que você vai falar assim, com certeza esse precisa ser padre. Mas também você vai encontrar certos demônios dentro do seminário. Mas pensa, Deus chamou eles para estar aqui dentro, porque se eles estivessem lá fora, eles poderiam estar fazendo mal. Então acredite na graça e na misericórdia de Deus. Por isso é o que eu digo para você, estamos falando sobre vocação, principalmente a vocação religiosa. Se você sentir esse chamado, venha, se entregue a Deus, que Ele vai operar milagres em sua vida. Ele vai fazer o que for melhor para você. Obrigado a todos. Querendo chegar, conversar, podem se aproximar. Um forte abraço. Vamos então ao momento final do nosso programa, junto ao túmulo do Padre Mestre Ibiapina. Vamos lá rezar? Então, diretamente aqui do túmulo do Padre Mestre Ibiapina, nós vamos fazer a oração pedindo que ele chegue à honra dos altares. Eu te convido, devoto e devota, a todos os vocacionados a rezarem com muita fé, com muita devoção, pedindo a este servo de Deus a sua intercessão. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Ibiapina. Ele foi devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e agora apresentamos. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Ibiapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, a que Ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecido, queremos nos unir ao Padre Ibiapina e com ele sempre vos louvar. Ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Queridos ouvintes do nosso programa Caminho de Fé, muito obrigado pela sua participação. Mas eu não poderia deixar de mandar um abraço antes de terminar este programa. Eu estive no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de Boa Vista, entre Araruna e Cacimba de Dentro, na grande festa de Nossa Senhora, onde eu passeando por lá, muitas pessoas falam assim, Padre Léo, eu acompanho o seu programa, eu vejo o programa Caminho de Fé, manda um abraço aqui para nós. Então, um abraço, não lembro os nomes, porque foram muitas pessoas,
mas vocês que nos acompanham de perto e de longe, acompanham esta nossa missão do programa Caminhos de Fé, muito obrigado e um forte abraço para você, tá certo? Apresente aí os objetos para serem abençoados, as imagens, as velas, as águas, os terços, fotografias, documentos, os currículos, resultados de exame. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, Rainha das Vocações, nosso Padre Mestre Biapino, desça sobre todos vós, sobre a sua casa, sobre a sua família, projetos e sonhos, sobre os vocacionados, sobre os objetos que você apresenta. A bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E muito obrigado por estar conosco neste Caminho de Fé. Maria, Mãe